há um temor dos libaneses, da comunidade libanesa aqui no Brasil, de que o Líbano seja transformado na nova Gaza. Porque eles mesmos dizem que sem alguma espécie de apoio, não tem. O Líbano é um país pobre, né? Um país que recentemente passou por acidentes geográficos importantes, né? É um país que não tem como se defender de uma potência militar como Israel, por exemplo, né? Eles temem virar a nova Gaza. É um exagero ou faz sentido, Urian? Faz sentido. O Líbano, ele é um país que está passando por uma situação bastante difícil. Então, acho que é importante a gente separar duas coisas, né? Primeiro, que é o Hezbollah, que é o movimento, partido político terrorista do Líbano, que tem atuação, tem parlamentares ali dentro do parlamento libanês, né? Inclusive até teve um filho de um parlamentar que ficou ferido, que morreu durante a explosão dos pagers da semana passada, e existe o governo libanês. Só que o Hezbollah, ele tá tão infiltrado nessa política libanesa que ele acaba tendo uma influência muito forte no país. Inclusive, enfim, e o país ele também ele passa por uma dificuldade financeira muito grande, perdeu as reservas internacionais que eram de mais de 20, 30 bilhões de dólares no final de 2019, caiu para menos de 8 bilhões em 2022, 2023, então enfrenta dificuldades, não tem disposição e não tem a condição de bancar uma guerra como seria uma guerra generalizada contra o Estado de Israel. Mas, pelo que tudo indica, e já há sinais há algumas semanas de que isso iria acontecer, eu posso mencionar aqui quais são esses sinais, deve haver, ao longo dos próximos dias, das próximas horas talvez, um tipo de incursão por terra de Israel ali, que é assim como começou a guerra em Gaza. Não digo que vai ser da mesma maneira, da mesma intensidade, com o objetivo de capturar o território por completo, até mesmo porque a configuração geográfica ela é diferente. Gaza, por exemplo, tem como isolar completamente, é um território muito menor, Israel tá ali, tem o mar de um lado, Israel basicamente dos outros dois lados, e o outro lado é a fronteira com o Líbano. Então, Gaza está completamente cercado. Isso não tem como fazer com o Líbano. Mas os sinais de que essa intensidade iria aumentar, eles estão sendo recebidos ao longo das últimas semanas. E quais são eles? O fato de que Israel, por exemplo, incorporou aos objetivos oficiais de guerra o fato de que os mais de 60 mil israelenses que foram obrigados a deixar suas casas ali no norte do país vão voltar. Então, a partir do momento em que isso é formalizado com o objetivo de guerra, você meio que justifica qualquer medida para alcançar esse objetivo. O Hezbollah está tão entranhado no território libanês da mesma forma, utilizando as mesmas táticas, túneis subterrâneos, do que, não na mesma proporção, né? Mas na mesma maneira como o Hamas estava em Gaza? Ou seja, se a intenção de Israel no Líbano for a mesma intenção na faixa de Gaza, ou seja, eu só paro quando eu dizimar esse grupo, qual é o nível de destruição necessário para isso? Então, o problema é que, primeiro, está falando de uma área muito maior do que a faixa de Gaza. Então, o risco, a preocupação internacional em relação a um conflito generalizado deveria ser maior também. Sim. Porque Gaza, dá para falar que Israel está quase próximo, já terminou de alcançar os seus objetivos táticos. Quais são esses objetivos táticos? De eliminar a capacidade militar do Hamas. Isso dá para falar que Israel praticamente conseguiu, não conseguiu acabar com o Hamas. Então, até uma crítica ao que o país... Isso não vai acabar nunca, né? Aquela discussão, é uma ideia, né? Não é uma ideologia. E o país tentou, ao longo da sua história, acabar com outros grupos, como é o próprio caso da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, e isso não deu certo, porque o grupo sempre ia para outros territórios e acabava se reinventando. Mesma coisa em relação ao Hezbollah. Mas pode custar muitas vidas, e a preocupação é essa.
já são mais de 90 mil deslocados internos no Líbano. Muitas pessoas que, inclusive, fugiram da Síria para ir para o Líbano quando tinha a guerra civil, hoje estão fazendo o caminho oposto. Olha, uma informação importante que chegou agora aqui, Urian. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou que um brasileiro morreu nos bombardeios ao Líbano hoje. É um adolescente que não teve a idade divulgada, o pai não é brasileiro, também morreu. Esse brasileiro estaria no Vale do Beqa, ao leste do país. O Líbano registrando nesta quarta 51 mortos, 223 feridos em bombardeios contra 280 alvos do grupo xiita no sul e na região do Vale do Beqa. Nesta quarta, o exército de Israel convocou para a área de fronteira com o Líbano 2 brigadas de reservistas e o chefe do Estado-Maior do Exército disse a soldados posicionados na região que os ataques aéreos lançados desde segunda-feira têm intenção de preparar o terreno para uma possível invasão terrestre. Portanto, um adolescente brasileiro morto nos bombardeios hoje. Tem algumas dezenas de milhares de brasileiros no Líbano, né? O Líbano, se eu não me engano, o Brasil é a maior comunidade de libaneses fora do Líbano, Sim. se eu não me engano. Então, é uma notícia que, se de fato houver uma escalada maior, como deve haver, é só a primeira. Porque vão chegar mais como essas, porque as pessoas vão cada vez mais morrer. Foram, ao longo dos últimos dias, diversos ataques, alguns deles bastante preocupantes. Então, se em grande parte os ataques com foguetes, mísseis, eles tenham sido mais direcionados a lugares, casas, mas que escondem mísseis, foguetes do Hezbollah, por outro, algo a ser bastante condenado deveria ser aqueles ataques com os pagers, porque o governo de Israel não teria como controlar onde estavam cada um daqueles de 3 a 5 mil pagers que explodiram. E então muitos foram ali, de repente, dentro de um carro, com crianças junto, ou até mesmo dentro de escolas, hospitais, o que configura ataque indiscriminado, ou seja, isso é crime de guerra. Então, é importante a gente sempre frisar, para quem não está acostumado a acompanhar esse tipo de assunto, que mesmo as guerras, elas têm regulações, regras internacionais que precisam ser respeitadas. Todo ataque tem que ter distinção, tem que ter proporcionalidade, ou seja, tem que haver uma diferenciação do alvo civil do alvo militar. Você não pode usar mais força do que o necessário, justamente para não causar uma tragédia humanitária como a que está começando a acontecer agora no Líbano. Então, escalada sem precedentes, e vamos ter que esperar qual vai ser a próxima movimentação de Israel, se vai querer de fato ocupar o país de maneira terrestre. Parece que sim, porque quando você faz esses ataques aéreos como os que estão acontecendo antes, é para você deixar as tropas terrestres mais seguras. Porque se Israel simplesmente entra com os tanques, com os veículos blindados, sem bombardear o Hezbollah antes, coloca em risco a vida dos próprios soldados. Então é quase como se quisesse dar uma desestabilizada. Acabou antes com o sistema de comunicação do grupo, com os walkie-talkies, pagers, gerou dúvidas em relação ao Hezbollah, porque não sabe quais outros sistemas de comunicação do grupo também estão infiltrados e contaminados, para depois fazer essa incursão por terra, que é o que deve acontecer. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.